Filipenses, capítulo 1, versos de 1 a 11. Ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que precisamos do Senhor para compreender o texto. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para aplicar esse texto à nossa vida. Por isso nós pedimos, fale conosco, se revele a nós, em Cristo Jesus. Amém. Existe um pastor norte-americano chamado Mark Dever. Ele já produziu vários títulos que já foram traduzidos para o português, e ele escreve muito a respeito de eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Fala a respeito de métodos, de relacionamentos, mas um dos seus escritos tem me chamado a atenção nos últimos tempos, e esse escrito é um livro intitulado As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Fiquem tranquilos, eu não tenho a intenção de descrever cada uma destas 9 marcas apresentadas pelo pastor Dever nesta noite. Nós faremos isso ao longo do próximo ano, quando nós trataremos de questões relacionadas à nossa vida de igreja. Aliás, nós temos feito isso nos nossos cultos de terça-feira, quando nós estamos reunidos nos lares, espalhados pela cidade, e nós temos refletido a respeito da necessidade que temos de sermos uma igreja saudável, de que o discipulado não pode ser resumido a um curso que o pastor dá todas as vezes que alguém deseja ser membro da igreja. O discipulado precisa ser uma visão experimentada por toda a igreja. Nós trataremos disso mais especificamente o ano que vem. Mas como eu disse, esse tema tem falado ao meu coração, e nessa noite, à luz do texto que lemos aqui, do início da carta de Paulo aos Filipenses, eu quero chamar a atenção dos irmãos para os conselhos de Paulo, para que sejamos uma igreja saudável. Paulo nos apresenta pelo menos 3 conselhos pelos quais nós podemos nortear as nossas atitudes, pensando em agradar a Deus, como os nossos posicionamentos, como a nossa forma de ser igreja pode influenciar a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu penso que essa é uma reflexão necessária. Nós vivemos tempos onde igrejas abrem e fecham com alguma facilidade. E eu fico pensando que ser uma igreja reformada, histórica, com uma história de 142 anos, de fato nos chama muita atenção. Nós devemos ser gratos a Deus pelo seu cuidado para conosco ao longo deste quase 1 século e meio. Porém, meus irmãos, algo que também me chama atenção
reside no fato de que é necessário que nós pensemos a respeito do fato de que Deus nos chama para continuarmos sendo o meio pelo qual a mensagem do Evangelho chega aos descrentes. Deus poderia ter se utilizado de qualquer outra metodologia. Os anjos poderiam ser as testemunhas de Deus, da mensagem de salvação em Cristo Jesus, mas Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, decidiu que esta mensagem ficaria a cargo da sua igreja. É sempre pertinente, então, nos voltarmos para a palavra de Deus e buscarmos na Bíblia, não no pragmatismo religioso, a orientação, a inspiração que deve nortear a nossa caminhada. Sabe, irmãos, como pastor, eu desejo ver o crescimento da igreja, mas eu não estou aficionado pelo crescimento, no crescimento pelo crescimento. Eu de verdade não estou disposto a negociar princípios bíblicos que não são negociáveis. Eu não estou disposto à secularização religiosa que nós temos experimentado nos nossos dias, nem tampouco em diluir o evangelho para que ele se torne palatável às outras pessoas. Eu penso que nós precisamos avançar, crendo que o evangelho é suficiente, é poderoso, e como nos diz a palavra de Deus, é o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não estou disposto a aderir ao pragmatismo que nós temos experimentado nos nossos dias. Se determinado método funciona em tal lugar, com certeza isso funcionará aqui. Eu não estou disposto, como eu disse, a termos um crescimento numérico, sem que isso signifique necessariamente um crescimento de maturidade no relacionamento com Deus. Por isso, eu queria muito chamar a atenção dos irmãos, como tenho feito nos cultos de terça-feira, para a necessidade que temos de olharmos para a palavra de Deus e encontrarmos nela um padrão para sermos uma igreja saudável. Não se trata da opinião do pastor, ou quem sabe da percepção do pastor, mas daquilo que a Bíblia está nos informando como características, decisões necessárias para que sejamos uma igreja que cresce, uma igreja que se desenvolve. Perceba, irmãos, e todas as vezes que eu faço menção a crescimento, eu não me refiro apenas ao rol de membros, eu me refiro ao nosso crescimento no nosso relacionamento para com Deus. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para que nos voltemos para esse texto que nós lemos nessa noite. Algumas informações preliminares nos são importantes. A carta de Paulo aos Filipenses é datada do ano 61 depois de Cristo. Isso significa dizer que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava experimentando um tempo de muita privação. A esta altura, ele já estava em prisão domiciliar em Roma, onde algum tempo depois ele seria morto, decapitado. Foi nesse período onde Paulo escreveu a carta aos Filipenses que ele também escreveu a carta aos crentes da igreja de Éfeso. A igreja estava muito preocupada com a situação de Paulo. Então, os filipenses, preocupados com o apóstolo querido, manda a ele ajuda financeira, porque afinal de contas ele estava preso. E como eu disse, por ser cidadão romano, ele recebeu o benefício de aguardar o julgamento em prisão domiciliar. Alguém tinha que pagar aquela conta. Paulo, então, ao receber a oferta dos filipenses, envia a carta por meio de um homem chamado Epafrodito. E é interessante perceber como esta carta, a carta aos Filipenses, diferentemente de todas as outras cartas de Paulo, Paulo não está tratando de questões teológicas, problemas teológicos muito profundos. Paulo está escrevendo a um povo que ama, apresentando conselhos para que eles continuem naquele caminho de servir a Deus, de serem uma igreja saudável. Filipenses era, portanto, uma igreja
numa cidade do Império Romano que recebeu esse nome. Filipenses, ou Filipos, recebeu esse nome, a cidade, por causa do pai do imperador Alexandre o Grande. Esta era, portanto, uma cidade composta, em sua grande maioria, por soldados que viveram ali depois de se aposentar das suas batalhas. Isso nos faz pensar que, majoritariamente, a igreja de Filipos devia ser composta por gentios convertidos ao cristianismo. Como eu disse, muitos soldados iam para Filipos para viver o seu tempo de aposentadoria. Então haviam sim judeus que plantaram aquela igreja, mas num número muito maior, por causa das condições e do lugar onde Filipos estava, haviam muitos gentios que aprenderam a amar a Jesus e ao próximo. Então, como eu disse anteriormente, eu quero chamar a sua atenção para algumas informações importantes que Paulo nos apresenta para que nós entendamos como é possível sermos uma igreja saudável. Em primeiro lugar, a primeira lição que Paulo nos apresenta, o primeiro conselho que Paulo nos apresenta é que é preciso valorizar a comunhão. Quando nós lemos os primeiros 5 versos, nós percebemos como Paulo trata daqueles irmãos com afeto. Paulo inicia a sua carta de forma semelhante a todas as outras cartas que ele escreveu. Ele primeiro se identifica, na sequência ele identifica os seus leitores, e como nós muito bem sabemos, trata-se dos crentes da igreja de Filipos, os destinatários originais dessa carta. Na sequência, Paulo os abençoa com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós percebemos como Paulo valorizava a comunhão que ele construiu com aquela igreja. É interessante, meus irmãos, que nesta saudação do apóstolo Paulo, nós podemos notar algo de diferente. Paulo sauda a igreja e ele diz, inclusive, bispos e diáconos. Bispos aqui, do grego episcopos, significa superintendente, algumas vezes usado, sendo intercambiável com a palavra pastor ou presbítero. E é interessante que Paulo se refere à igreja falando, inclusive, aos bispos e diáconos. E talvez, numa leitura muito rápida, você pense, Paulo não considera a liderança da igreja como parte da igreja? É óbvio que considera. Mas é interessante como Paulo deseja destacar a liderança da igreja como sendo pessoas importantes que têm cuidado daquela comunidade, que têm abençoado aquela igreja, aos quais ele deseja referir-se de forma especial. Paulo, então, está apontando para o fato de que aquela igreja era toda querida, de cada um dos seus membros, bem como por sua liderança. Paulo, já nesta saudação, deixa claro a sua afeição pela igreja de Filipos e como ele tinha um grande apreço por aqueles irmãos. Dos versos 3 a 5, Paulo fala a respeito de como ele agradece a Deus todas as vezes que ele se recorda daquela igreja. Irmãos, a nossa vida, ela é marcada por construirmos memórias. E é interessante como a Bíblia trata das nossas memórias, quando o texto nos diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Uma igreja saudável, ela traz boas memórias ao coração e traz esperança em tempos de dificuldade. É muito interessante como aqui Paulo valoriza a comunhão cristã. Apesar de estar longe, ele ora por todos os irmãos de Filipos, ao tempo que aqueles irmãos se revelaram profundamente comprometidos com o evangelho. E aqui Paulo faz questão de destacar, vocês estão comprometidos comigo desde o primeiro dia, e como vemos, até aquele momento. Nós precisamos entender que os nossos relacionamentos, a comunhão da igreja, não é apenas algo desejável, mas necessário para o nosso desenvolvimento. Deus nos chamou em torno da sua palavra
para que juntos pudéssemos exercer os nossos ministérios. Uma lição importante que nós aprendemos com os cristãos de Filipos é que a comunhão cristã, ela vai além das palavras de amor e afeto que nós proferimos. Ela também se manifesta por meio de atitudes concretas. Porque perceba, tanto de Paulo como da igreja de Filipos, existem atitudes que remontam à ideia de uma igreja saudável. O texto diz que Paulo ora por aqueles irmãos e os filipenses contribuem com o ministério de Paulo, inclusive financeiramente, mas não apenas financeiramente. Esta ligação nos faz pensar como é importante para que uma igreja se desenvolva. É necessário que haja comunhão. Para sermos uma igreja verdadeiramente saudável, nós precisamos, afirmou Mark Dever, valorizar a comunhão que se manifesta tanto nas palavras como atitudes. E aí, eu quero deixar uma pergunta de reflexão para você. Você, pessoalmente, tem contribuído para a comunhão da igreja? Em segundo lugar, o texto nos apresenta um segundo conselho de Paulo para sermos uma igreja saudável. Verso 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la no dia de Cristo Jesus. É preciso reconhecer o governo soberano de Deus. Uma igreja só caminha de forma saudável quando entende que ela é dirigida pelo Senhor. É Deus quem dirige os nossos passos. Em outro momento, quando o mesmo Paulo está escrevendo aos crentes de Roma, e ele está falando a respeito das provas da vida e da certeza do amor de Deus, lá em Romanos 8, capítulo 37 a 39, Paulo disse assim: em todas estas coisas, ou seja, provações, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No mesmo capítulo 8, mas no verso 28, Paulo também diz: sabemos, essa é uma certeza de todo crente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma igreja será de fato saudável quando entende que, embora muitas das nossas vontades, desejos, motivos de oração nunca se cumprem, muitos dos nossos planos, ao serem frustrados, em nada muda o fato de que Deus é soberano. Deus não possui obras inacabadas, coisas pendentes. Todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que estão ansiosos, agitados ou preocupados, mas daqueles que amam a Deus. Queridos irmãos, se nós amamos a Deus, nós precisamos crer que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, irá nos assistir. Paulo está levando os cristãos de Filipos a continuarem acreditando no governo soberano de Deus. E é interessante que a expectativa de Paulo era que aqueles irmãos fossem encorajados a continuarem firmes, porque eles estavam passando por um momento difícil, de perseguição, de uma certa opressão. Como eu disse, a cidade de Filipos estava situado num lugar, numa província romana, que majoritariamente haviam gentios. Paulo estava preso, e ele então escreve estas palavras com a finalidade de encorajar a fé daqueles irmãos. Assim como estas palavras foram importantes para os crentes de Filipos, que acreditaram que, apesar das dificuldades que eles estavam enfrentando, eles deveriam se manter firmes, as mesmas palavras se revelam como extremamente importantes para nós
Porque todos os dias nós somos desafiados a viver nessa perspectiva. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Apesar das crises que nós enfrentamos, apesar das doenças, dos problemas, apesar do clima de esfriamento e da apostasia de muitos cristãos, apesar de termos perdido o controle de várias situações da nossa vida, vários aspectos que envolvem a nossa vida aqui, Deus não perdeu o controle. Paulo estava convicto de que o mesmo Deus que começou a boa obra era fiel para completar essa boa obra. Enquanto muitas pessoas ficam perguntando, diante de cenários contraditórios, onde Deus está? Porque Deus parece estar em silêncio. Nós, a Igreja de Jesus, precisamos responder com fé no coração, com convicção de que Deus continua no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no seu trono de glória, governando todas as coisas. Embora, meus irmãos, os problemas que nós enfrentamos na vida sejam reais, embora de alguma maneira eles nos afetem, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus tem um propósito, uma razão de ser para cada etapa das nossas vidas. Deus tem ensinamentos para nós em cada uma das circunstâncias que nós estamos experimentando, quer sejam enviadas pelo próprio Deus, quer sejam permitidas por Deus por ocasião do nosso pecado. Deus se vale de cada um dos momentos da nossa vida para nos ensinar uma lição importante. Paulo tinha isso muito claro no seu coração, porque ele reconhece que até a sua própria cadeia, como eu disse, Paulo estava preso na cidade de Roma. E ele então reconhece, dos versos 12 a 14, que as suas algemas têm trazido encorajamento aos demais irmãos. Ele tem tido a oportunidade de pregar a toda a guarda de Herodes, a guarda pretoriana. As pessoas têm sido desafiadas a pregar a palavra de Deus sem medo, sem assombro. Então Paulo viu na sua cadeia, no seu tempo de dificuldade, frutos que glorificam o nome de Deus. Mas a questão que fica, irmãos, agora para nós, é como nós reagimos ao governo soberano de Deus. Nós de fato reconhecemos que Deus é soberano. Como nós temos encarado os desafios dos nossos dias? Quais têm sido as nossas respostas às dificuldades que nós enfrentamos? Como, meus irmãos, nós reagimos às questões complexas da vida pós-moderna? As respostas para essas perguntas podem dizer muito a respeito da nossa confiança em Deus. Nós precisamos nos lembrar sempre, embora nós não tenhamos o controle de todas as situações, Deus tem o controle de absolutamente tudo. Por isso, nós não precisamos nos desesperar. Em terceiro lugar, nós vemos também um outro conselho de Paulo, que é a necessidade de reconhecer que nós precisamos progredir. No verso 11, Paulo vai se dirigir àqueles irmãos, melhor dizendo, dos versos 9 a 11, Paulo se dirige àqueles irmãos dizendo, e também faço esta oração. Que oração? Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante a Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo está esclarecendo àqueles irmãos que tão importante quanto conhecer a palavra de Deus é permanecer nela. Tão importante como começar uma boa obra, é necessário concluir esta obra boa. Tão necessário quanto alcançar uma vitória é progredir
cada dia até a vitória final. Nós precisamos avançar no conhecimento de Deus, na graça de Deus, demonstrando esse avanço em maturidade e frutos que de fato evidenciam o nosso relacionamento com Ele. É interessante observar como Paulo reconhece o trabalho daqueles irmãos desde o começo na pregação do Evangelho. Mas apesar deles terem começado bem, Paulo está destacando: eu oro para que o amor de vocês aumente mais. É como se Paulo estivesse dizendo: eu reconheço que vocês têm trabalhado muito até aqui, mas eu preciso que vocês entendam que é necessário continuar até o dia que o Senhor nos buscar, quer seja pela nossa morte ou pela sua vinda. Nós precisamos continuar progredindo. Paulo está informando aos filipenses que a obra feita em nome de Deus é preciso avançar. É necessário que nós nos apresentemos a Ele de forma sincera e inculpável, como Paulo afirma no verso 10. Pois bem, meus irmãos, este é mais um conselho para a igreja de Filipos. E como isso afeta a nossa vida? Como nós recebemos este último conselho que destaco aqui, a necessidade de avançarmos? Na terça-feira eu cheguei a mencionar um pouco isso, quando eu chamei a atenção dos irmãos para o fato de que a nossa igreja tem construído ao longo dos últimos 141 anos uma história de muito trabalho, de muito esforço, investimento aqui no Parque dos Pássaros e em tantos outros lugares, pessoas que foram abençoadas pelo ministério dessa igreja, e tudo isso é muito bonito, mas não é suficiente. Agora, nós estamos aqui e Deus tem nos colocado a responsabilidade e o privilégio de continuarmos sendo instrumentos de Deus para a propagação do Evangelho a partir dessa cidade. Então pense comigo, pense no seu coração, à luz dos conselhos que ouvimos, nós estamos progredindo? Eu estou contribuindo para este progresso? A minha vida é, como Paulo afirma no verso 10, sincera e inculpável diante de Deus? Ou ainda, eu estou produzindo frutos de justiça que Paulo cita como consequência do nosso relacionamento com Ele? Meus irmãos, a minha oração é para que Deus fale a cada um de nós, que Deus nos permita perceber a necessidade de sermos uma igreja, mas sermos uma igreja saudável, uma igreja pautada na palavra de Deus, que vive para a glória do Senhor. E como eu disse, estes foram apenas 3 conselhos que nós podemos aprender com Paulo no primeiro capítulo de Filipenses. Mas a palavra de Deus está repleta de outros conselhos que nos permitem sermos uma igreja saudável, que vive para a glória de Deus, como uma nação de sacerdotes, que vive uma vida de discipulado durante a sua caminhada. A minha oração é para que Deus coloque em nós marcas, evidências de uma igreja saudável. Por isso eu quero convidar você a orarmos, a colocarmos diante do Senhor a nossa vida e a nossa igreja. Pedirmos para que Deus nos ilumine, para que Deus se revele a nós e nos mostre aquilo que nós individualmente precisamos fazer, ou quem sabe deixar de fazer, para sermos uma igreja saudável. Para que assim, na coletividade, possamos todos exprimir, experimentar, exalar o bom perfume de Cristo, como uma igreja que cresce e se desenvolve, mas que não está disposta a negociar as verdades do Evangelho. Que Deus nos ajude. Querido Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida e nós cremos, ó Deus, que somos Teus. Esta igreja não é nossa, mas do Senhor.
Por isso, Deus, eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor se revele a nós, ó Deus, de forma poderosa, marcante, abundante, transbordante. Que o Senhor, ó Deus, nos faça desejar, ó Deus, termos experiências profundas, comunitárias, de amor fraternal. Que o Senhor, ó Deus, nos permita nos incomodar, ó Deus, com o sofrimento dos nossos irmãos, nos alegrar, ó Deus, com cada uma das vitórias que eles experimentarem. Que o Senhor, ó Deus, nos chame a um envolvimento, ó Deus, aberto contigo, ó Deus. Que o Senhor nos permita, Pai, desejarmos, trabalharmos para o Senhor. Que o Senhor desperte o nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, faça de nós uma igreja viva e que vive para a glória do seu nome. Peço, ó Pai, que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, pela nossa omissão, pela frieza com que muitas vezes lidamos com questões espirituais tão importantes. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine, quer seja por meio da disciplina, quer seja por meio de outros métodos, que possamos aprender, ó Deus, com a Tua palavra, a servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Faz de nós, ó Deus, uma igreja que possui marcas profundas de uma igreja saudável, de uma igreja que vive para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.